Olá a todos, bem-vindos. Vamos iniciar o nosso curso de programação orientada a objetos utilizando Python. Eu sou o professor Dr. Wender Sampaio e agora, sem enrolação, vamos para a aula. Bem, por que nós vamos utilizar Python, né? Nós já vimos lá em programação 1 vários e vários recursos da linguagem de programação Python, né? Principalmente a simplicidade, né? Bem, não vamos mais repetir o que foi falado lá, né? Vamos falar realmente do que interessa para a gente em orientação a objeto, né? Então, Python é uma linguagem de vários paradigmas, ou seja, nós lá em programação a forma imperativa, onde a gente se preocupou muito em criar funções. Python também permite paradigma funcional, onde a gente aplica funções sobre um conjunto de dados. E também temos uma terceira forma, que é a forma orientada a objetos, né? Da mesma forma que a gente tinha simplicidade lá em programação 1, nós também, na imperativa, né? Nós também temos, de certa forma, simplicidade para criar nossas classes e objetos utilizando Python. Quando a gente fala em orientação a objeto, independente da linguagem, pode ser C++, Java, ou Python, ou qualquer outra linguagem orientada a objeto, né? O foco não está nas funções, né? Nós vimos lá nas linguagens imperativas, a gente cria função para tudo, cria função para isso, função para lá, e passa os dados para dentro dessas funções, né? As funções manipulam os dados. Já agora que não, a gente está preocupado em criar classes, né? E classes servem para definir coisas, né? Definir entidades, definir substantivos, mais ou menos assim, né? Então, classes são regras de construção e os objetos são as criaturas criadas por essas regras, né? Então, nas classes, a gente vai definir quais tipos de dados a gente pode armazenar dentro deste containerzinho, né? E também dizer quais tipos de ações serão executadas a partir desses dados que estão armazenados lá dentro, certo? Então, pense bem. A classe é uma definição, conjunto de regras. Já os objetos são as construções criadas a partir dessas regras. A gente viu que as funções mudam mais do que os dados geralmente são mais constantes, e a gente fica aí manipulando as nossas funções. Agora a ideia é focar no dado. O dado seria uma espécie de substantivo entidade, que a gente chama de classe, né? E dentro dessa classe a gente vai agrupar várias informações e várias ações que vão manipular essas informações. Então, a orientação a objeto permite a reutilização. Uma vez que você criou uma classe, você pode estender essa classe, acrescentar mais recursos, né? Então, isso é bem interessante. Isso permite que você simplifique seu código, uma vez que você já tem um conjunto de regras definidas, ou seja, uma classe definida, você pode criar outra classe baseada na primeira, onde você não precisa reinventar a roda. Você apenas cria aquilo que está faltando ou apenas altera aquilo que precisa ser mudado, certo? Então, esse é o conceito de reutilização. Também Python trabalha muito bem com modularização. O que é isso? É uma forma de organizar o seu código, certo? Então você pode modularizar por funções, pode modularizar por pacotes, por classes, certo? Então, classe, de certa forma, é também uma forma de se organizar o código. Como eu falei lá inicialmente da reutilização, o recurso que permite a gente reutilizar código, um dos mais importantes é justamente a herança, né? Como eu falei, se você criou uma classe anterior, você pode estender essa classe, dar mais recursos a ela e criar novas classes, certo? Ou seja, toda vez que você estende uma classe, você aproveita o que já tem e acrescenta uma nova funcionalidade ou modifica aquilo que você precisa modificar. No caso do polimorfismo, você vai lá, modifica o que você está precisando, né? Então, se você vai herdar de uma classe que já existe, né, você pode modificar algumas coisas. Então, o polimorfismo vai se encaixar nisso daí. As interfaces e as classes abstratas eh, permitem, de certa forma, uma padronização, né? Quando você quer que um determinado comportamento aconteça, então você utiliza classes abstratas ou as interfaces.
E nós também temos o encapsulamento. O encapsulamento vai nos garantir que os dados estejam protegidos e sejam usados da melhor forma possível, certo? Vamos entender como funciona tudo isso. Então, a programação objeto, como eu falei, ela é basicamente a utilização, definição de classes e a criação de objetos, né? Nós vimos que as classes são um conjunto de regras e os objetos são criaturas criadas a partir dessas regras. Então, classes agrupam dados e código. Quando a gente fala em dado, nós falamos das variáveis, dos atributos. Lá em programação 1, na imperativa, a gente falava de variáveis. Aqui em programação orientada a objeto, nós falaremos atributos. Lá na imperativa, nós falamos de funções. Aqui nós vamos falar de métodos. Então, uma classe agrupa atributos e métodos. Resumindo, classes definem as características e o comportamento dos objetos. As características são os atributos e o comportamento são os métodos. Mas vejam, as classes são definições, são regras. Classes não armazenam dados nem executam comandos. Quem armazena e executa são os objetos, as entidades criadas a partir dessas definições chamadas classes. Bem, nós temos algo semelhante com isso lá na programação imperativa, né? São muito semelhantes com os tipos. Lá com os tipos, nós criamos variáveis de um determinado tipo. Variável do tipo inteiro, booleano, string, lista, dicionário. Aqui nós vamos criar classes, certo? Então, classes são como se fossem tipos. Eu posso criar, por exemplo, uma classe do tipo cachorro, que está aí na nossa tela, né? Então, se eu defino uma classe cachorro, significa que eu posso criar objetos do tipo, entre aspas, né? Na verdade, pertencentes à classe cachorro. Eu posso ter cachorro 1, cachorro 2, cachorro 3, todos sendo do tipo cachorro, certo? Coisas interessantes aqui. Vejam que essa é uma forma bem simples de se criar uma classe. Eu preciso da palavra reservada class e logo em seguida o nome da classe. Por padrão, recomenda-se utilizar a letra inicial da classe maiúscula, certo, pessoal? Então, depois que eu definir o nome da classe, eu vou ter aqui os dois pontos. E aqui eu tenho dois métodos. O primeiro método é o método construtor. Isso aqui é a regra para eu criar os meus objetos. E aqui é um outro método que vai garantir o comportamento de todo e qualquer objeto que veio da classe cachorro, definida pela classe cachorro. Então vejam, aqui no método construtor, obrigatoriamente ele tem que ter underline, underline, init, underline, underline, certo? Isso é obrigatório, tem que ter dois no início e dois após. Logo em seguida eu tenho os parênteses. Aqui dentro nós, em toda vez que a gente vai criar uma classe, a gente precisa utilizar o self. O self é o que? É uma variável, digamos assim, é um parâmetro reflexivo. Significa o quê? Esse self vai dizer para aquele objeto que foi chamado, para aquele objeto que foi criado, nós estamos atribuindo um, passando um dado, passando um outro dado. Certo? Então, isso aqui é uma regra de construção, ainda não é o objeto construído. Quando eu for criar um objeto, por exemplo, C1, então C1 passa a ser o self, certo? Então, quando eu for criar uma classe cachorro, eu não preciso passar três parâmetros, porque o self já é o nome do objeto a ser criado, certo? Então, self é o nome do objeto a ser criado. É aquele que vem antes da atribuição. Nós vimos em Python, toda vez que a gente tem uma atribuição, a gente também tem uma criação de uma nova variável. No caso aqui, de um novo objeto, certo? Então, o objeto que está recebendo lá a atribuição é o self, e aqui eu estou passando primeiro o parâmetro e o segundo, né? Coisa estranha, né? Então, realmente, na utilização, eu só vou precisar informar a raça e a cor. Por quê? Esse daqui eu não preciso informar não, professor? Você já informou quando você descreveu e informou qual é o nome da variável. Na variável aqui, no caso, o objeto.
certo? Então, esse objeto, se eu passei lá, cachorro C1 recebe bulldog e preto, então C1 é o self. Então, significa o quê? C1 na variável, no atributo raça, vai receber essa raça aqui que foi passada no parâmetro. Lá no C1, no atributo cor, vai receber a cor que foi passada aqui no parâmetro. Veja que aqui, como eu falei, toda atribuição eu crio uma variável. Então, eu estou criando uma variável dentro desse objeto que foi passado lá na chamada da classe, certo? Este parâmetro. Criei um segundo atributo chamado cor, self.cor, ou seja, do C1.cor vai receber a cor que foi passada aqui no parâmetro. Bem, também defini uma função. Aqui eu não vou explicar a definição de funções porque a gente já viu lá em programação 1, né? Aqui no caso é só programação 2. Então eu estou informando que todo cachorro tem o método latir. Veja, aqui eu já criei a raça, self.raça, e aqui eu já criei self.cor. E agora eu estou dizendo que todo cachorro tem o método latir, certo? Aqui eu estou dizendo que a quantidade que esse AL será repetido é igual a 1. Então, é um parâmetro opcional. Se eu não informar nada, por padrão, esse quant será 1. Se eu passar 20, aqui dentro vai ser armazenado 20 e 20 vem para cá, certo? Então, vai ser impresso o print au 20 vezes, né? Pois bem, veja que aqui eu não criei nenhuma variável, porque eu não tenho self ponto alguma coisa, né? Eu apenas utilizei o dado que está vindo aqui. O professor, então, foi desnecessário? É desnecessário, mas é obrigatório, tá certo? A gente vai ver que também que nem precisa ser a palavra self. Você poderia botar, por exemplo, seu nome, mas seu nome seria a variável reflexiva, certo? Então, se você botou, por exemplo, astrobaldo aqui, então aqui vai ser astrobaldo.raça, recebe raça, astrobaldo.cor, recebe cor, né? É opcional, mas por padrão, né, de desenvolvimento, utiliza-se o self. Existem algumas coisas em Python que não são obrigatórias, mas a gente criou uma convenção, certo? Então, para não fugir, pode ser que alguém, você vai criar seu código, entregar para alguém, corrigir, vai vender para uma empresa. Então, é bom manter os padrões, tá certo? Então, veja que aqui nos tipos, você pode botar aqui dir str e você vai ver todas as funções que estão dentro de str. Vamos lá. Dir str, a gente já viu isso lá em programação, né? Vai mostrar todas as funções que estão armazenadas dentro da estrutura de dados chamada str, né? Então tá tudo isso daqui. Então se eu criar a classe cachorro e botar dir cachorro, vai aparecer lá o método init. Cadê o danado do init? Vai aparecer o init e vai aparecer também o latir. Vai aparecer outras coisas também, porque toda classe Python herda de Object, certo? Então, algumas coisas aqui já fazem parte da classe Object, que é a classe mais genérica possível, e todo mundo herda desta classe. Professor, não entendi nada. Não se preocupe que mais na frente, quando a gente estiver falando de herança, né, vocês vão entender o que eu falei. Aí vocês voltem para cá e já agora eu entendi, professor, certo? Então, todos esses são métodos que estão dentro de uma string. Como assim, professor? Então eu tenho aqui, por exemplo, criei aqui o nome, certo? Se eu botar aqui dir nome, também vai dar certo. É como se eu estivesse fazendo um dir de str, é a mesma coisa, certo? E eu posso botar aqui, por exemplo, olha, veja que tem aqui o upper, certo? Então se eu botar aqui print nome.upper, certo? Vai mostrar aí tudo maiúsculo, certo? Então veja que esse ponto alguma coisa é justamente a orientação objeto, certo? Então eu tenho um dado, tá aqui esse nome que tem todos esses recursos que podem modificar o dado que foi armazenado aqui inicialmente. Então tudo isso, então algum lugar tem algum atributo que armazenou esse texto chamado Olinda, e todas essas funções aqui
podem modificar esse dado que foi passado lá para dentro, certo? Isso é orientação a objeto. Ah, professor, quer dizer que até os tipos básicos de Python são objetos? Exatamente, certo? Então, muita coisa em Python, em Python é orientada a objeto. Eu não falei para vocês lá em programação 1 para não complicar, né? Agora as coisas para vocês vão começar a fazer sentido, certo? Então, vamos lá. Objetos são instâncias das classes, né? Ou seja, objetos são criaturas criadas através das definições chamadas classes. Então, novamente, classes são as regras e os objetos são as criaturas criadas por essas regras, né? Então, aqui eu tenho uma regra de criação chamada classe cachorro, e toda vez que eu quiser criar um objeto da classe cachorro, né? Todo objeto cachorro vai ter que passar, para ser criado, eu tenho que passar dois parâmetros, raça e cor, e tem com certeza lá dentro embutido o método latir. Então, um objeto é a materialização de uma classe, executam os métodos e armazenam os dados sobre os atributos, certo? Então, aqui é um método que eu criei, esse daqui foi outro método que eu criei, né? O método construtor, o método latir, e aqui são os atributos que foram criados, self.raça e self.cor, certo? São semelhantes às variáveis. Por exemplo, aqui eu tenho essa variável x recebe 5, é a criação através de uma atribuição. Teste recebe x maior do que 10. Veja que eu estou criando, estou fazendo uma atribuição aqui. Toda vez que eu tenho uma atribuição, eu crio uma variável. Então, criando a variável teste, faço uma comparação. A gente viu que x é 5. X é maior do que 10? Não. Então, aqui dentro vai ser armazenado false, né? Então, utilizei a variável x, fiz uma comparação, uma operação. O resultado disso me gerou uma atribuição que criou a variável teste. Y recebe float 3.1415. Então veja que é um método construtor de um float, onde eu passo a string 3.1415. Se essa string for um inteiro válido, desculpa, um numérico válido, esse numérico será atribuído aqui à variável y. Bem, e agora vamos criar nosso primeiro cachorro. Então tá aqui, ó, Bilu. Então esse é o nome da variável. Então é o reflexivo, ele é o self. Então veja, o primeiro parâmetro é o nome da variável, Bilu. O segundo parâmetro é a raça. Tá aqui a raça. E o terceiro parâmetro é a cor, marrom. Ah, professor, então quer dizer que eu não preciso botar dentro do parênteses? Exatamente, você não botou dentro do parênteses, mas botou aqui na atribuição, certo? Então, querendo ou não, você usou os três: o self, a raça e a cor. Tudo bem? Então, veja que aqui também foi uma criação por atribuição. Eu atribuí e chamei o método construtor, onde eu tenho que passar o nome da variável, o nome da classe. Veja, eu não vou chamar o método init, eu chamo o nome da classe, tá certo? Então, vai ser substituída. Quando eu chamar aqui cachorro, indiretamente eu estou chamando o método init, certo? Não utilize o init, utilize aqui o nome da classe. Então, cachorro, onde eu vou passar o parâmetro raça, pastor alemão, e vou passar a cor. Quando eu passar esses parâmetros aqui, significa o quê? Que eu vou ter bilu.raça, que recebeu pastor alemão, e vou ter bilu.cor, que recebeu marrom, certo? Pastor alemão e marrom. Então, esses dois atributos aqui estão dentro de bilu, certo? E também dentro de bilu tem o método latir. Então, se eu botar aqui print bidu.raça, vai ser impresso pastor alemão. Se eu botar aqui bilu.cor, será impresso marrom. Se eu chamar agora bilu.latir3, significa o quê? Que vai ser impresso ao. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Bem simples, não é isso? Então é assim que se cria classes e é assim que se cria um objeto de uma determinada classe, certo? Então você precisa saber qual é o cabeçalho aqui do método int para criar os seus objetos. Veja que aqui eu utilizei os atributos, aqui eu utilizei a variável, né?
Então aqui eu utilizei os atributos bilu.raça, bilu.cor, e aqui eu utilizei no caso a função float, é uma função externa, né? Eu utilizei a função externa float para criar um float, e aqui eu utilizei a função interna, que é o método latir, né? Está dentro do bilu, certo? Então se eu disser bilu latir 3, ele vai ser uau, uau, uau. Então, novamente, as classes são como se fossem os tipos de dados que nós utilizamos lá em programação 1, né? Agora nós podemos criar os nossos tipos, né? Então nós vamos criar as nossas classes de acordo com as nossas necessidades. Então, classes são os tipos de dados definidos pelo desenvolvedor que atua como um modelo para os objetos. Como eu falei, as classes são as regras de criação e os objetos são as coisas criadas por essas regras, certo? Então é como se as classes forem a forma do bolo e o objeto é o bolo, certo? Então qual é a regra de criação? Ó, eu quero um bolo oval. Então quando eu criar um bolo e botar o fermento, a massa lá e coisa e tal, e botar para assar, o bolo que vai sair vai ser oval, porque a regra que definiu era uma forma oval. Veja, não existe um objeto sem uma classe que o defina, certo? Para eu criar meu bolo, eu preciso da forma, certo? E não adianta nada eu ter uma forma que nunca vai ser usada, né? Então, uma classe sem objeto, ela é inútil. Então, você vai criar uma classe para ser usada, não é isso? Vamos lá, vamos entender aqueles conceitos explicados lá na frente, né? Primeiro, encapsulamento. Então, serve para juntar os atributos e os métodos e botar tudo dentro de um único container, né? Uma entidade única, que nós chamamos de objeto. Ao se criar um objeto, todos os atributos e os métodos já estão disponíveis, né? Estão dentro de um containerzinho lá e você pode chamar. Como é que nós chamamos? Aqui, através do objeto.atributo, objeto.atributo ou objeto.método, certo? Aí o método você vai passar os parâmetros que foram definidos aqui. O primeiro, o self, é o nome do objeto e o segundo parâmetro é o que você passou aqui, certo? Então, muito cuidado aí para não errar na hora da quantidade de parâmetros. O terceiro cachorro agora é o Lulu, né? Lulu é um cachorro cuja a raça é Pitbull, ela a cor é creme. Já tem o Kratos, matador de deuses, né? Pinscher. Então nós temos aqui a cor branca. Você pode utilizar o lulu.raça, lulu.cor, ou então pode botar kratos.latir 100. Quando você cria um objeto e passa os valores para dentro desse objeto, eles estão protegidos. Então, esse valor Pitbull vai ficar dentro do Lulu, não vai ficar dentro do Kratos. Não tem como esse dado daqui vir para cá. Por quê? Porque ele está encapsulado, os dados estão protegidos, certo? A gente vai ver algumas formas de proteção desses dados, né? E de forma que nem todo mundo possa acessar esses dados diretamente, né? Se for para acessar, é através de um atributo, de um método que você vai permitir ou não, certo? Lá na frente nós veremos isso. O encapsulamento é justamente isso, né? Você pode dizer quais os métodos e quais são os atributos que são públicos ou privados. Os públicos significam que eles estão acessíveis livremente, já os privados não. Só algumas, se for para acessar, é só alguns privilegiados que podem acessar e da forma como você especificou. Então, não é interessante dar acesso a qualquer outro objeto ou classe ou em qualquer trecho de código, né? Você precisa dar uma proteção, por exemplo, você cria uma classe chamada usuário e você tem a senha. Já pensou se essa senha é livre para qualquer um? Não, para acessar a senha tem todo um protocolo de segurança. Você tem que passar por etapas, tem que passar por algumas regras para poder ter acesso a essa segurança, né? Então você deixa o atributo senha privado, né? E quem quiser usar a senha, usa o método que você criou para proteger aquele dado, tá certo? Então, é da forma que você definir, né? A abstração é um conceito que permite a simplificação, né? Você só vai mostrar o que realmente é necessário, né? Ou seja, você esconde o que não precisa ser mostrado, certo? Então,
Abstrair significa esconder e simplificar, mostrar o que realmente é necessário. Toda a complexidade, toda a lógica, tudo aquilo que não é necessário para o usuário, você esconde. Sabemos o que faz, mas não sabemos como é feito. Veja aqui esse controle, né? Esse controle aqui, o usuário só precisa saber o quê? Para que cada um desses botõezinhos aqui serve. O usuário não tem a menor preocupação e não tem a menor necessidade dele saber que aqui embaixo tem um monte de circuitozinho, tem circuito integrado, resistor, capacitor, potenciômetro, reator nuclear. Não precisa saber como é que a coisa aqui funciona. Ele precisa saber o quê? Que tem uma lâmpada aqui infravermelha e quando você apertar um botãozinho aqui, um código, em algum momento vai mudar lá o que agir de acordo com o que você fez. Aumentar volume, baixar volume para a esquerda, para a direita, ligar, desligar e só isso, certo? Toda a parte lógica, física, elétrica aqui, você não precisa ficar sabendo como é que funciona. Quem vai usar não precisa saber como é que foi feito, precisa saber o que é que ela faz, ok? Imagine o seguinte, você tem várias impressoras aí, você está criando drive para vários tipos de impressora. Apesar delas terem um nome parecido, né? Quando você chamar o método imprimir, vai ser cada um mais complexo do que a outra. Uma faz uma coisa diferente da outra que faz diferente da outra, né? Como ela faz, para a gente não importa. O importa é o quê? Que ela vai imprimir, certo? Então, o comando aqui é isso daqui que está abstraído, né? É isso que o usuário, você como programador, precisa saber. Herança, como eu falei, é um dos recursos que permite a reutilização de código. Significa que se uma classe já foi definida anteriormente, eu posso criar uma nova classe aproveitando o que já existe, né? Eu não vou ter que reescrever o que eu já escrevi na classe anterior, né? Eu vou apenas acrescentar aquilo que está faltando ou apenas modificar aquilo que precisa ser alterado. Nós vimos lá em programação módulos e pacotes, né, que também permite reutilização de código. Aqui é uma outra forma de reutilização. Uma classe pode herdar métodos e atributos da classe pai, ou seja, tudo que o pai tem, o filho herda, ou seja, vem do pai para o filho. Mas se o filho criar uma coisa, essa coisa não vai para o pai, certo? A herança é do pai para o filho. Então, eu tenho aqui essa classe pessoa, foi a primeira classe criada, né? Ela tem apenas o atributo nome. E em cima, baseado-se nessa classe pessoa, eu vou criar duas outras classes. A classe física, que herda de pessoa. Se ela herda de pessoa, significa que além do atributo CPF, ela também tem um atributo nome. Veja que aqui eu não botei nome, dois pontos, string, certo? Pela herança, isso daqui tudo já vem para cá. Então tem CPF e tem o nome. Da mesma coisa que aconteceu com jurídica, só que jurídica agora tem um atributo CNPJ. Mas como ela herdou de pessoa, ela também tem um atributo nome. Então veja que aqui eu não criei o atributo nome, mas pela herança esse atributo vai parar aqui dentro também. P1 é um objeto da classe física, significa que ele tem o atributo CPF e tem o atributo nome. Então, se eu botar aqui P1.nome recebe Astrobaldo, vai dar certíssimo. Que ele é uma classe física, ele herdou de pessoa. Então, se ele herdou de pessoa, ele também tem um atributo nome. Se eu botar aqui P1.cpf, vou passar aqui meu CPF, vai dar certinho, por quê? Porque física tem CPF. Agora, se eu botar aqui P1.CNPJ, vai dar erro. Por quê? Porque a herança foi por aqui, certo? Então, física só tem CPF e tem nome, certo? Não tem CNPJ. Então, isso aqui vai dar erro. Se eu quisesse uma pessoa com CNPJ, eu não teria herdado de física, eu teria herdado de jurídica. Como aqui é a classe pai, nós chamamos de superclasse. E aqui são as classes filhas, né, que herdaram da superclasse, então são as subclasses. Também temos, pessoal, um conceito bem interessante que é o polimorfismo, que é que eu falei lá na frente, né? Falei que uma classe pode herdar métodos e atributos de uma classe pai, certo? E a gente apenas acrescenta, certo? Veja que isso daqui herdou o atributo nome e acrescentou o atributo
CPF. Mas, se tivesse algum método aqui, eu poderia, se eu não declarar nada, eu vou utilizar o método que veio daqui e vem para cá também. Agora, se eu botasse, por exemplo, aqui, alterar nome, e eu botasse aqui alterar nome, significa a forma como alterar nome aqui é de um jeito e o alterar nome daqui é de outro. O polimorfismo está relacionado à herança, significa que uma classe filha pode herdar o método do pai, mas não necessariamente vai fazer igualzinho o que o pai faz, certo? Ele tem o recurso, mas não quer dizer que o recurso vai ser executado da mesma forma que o pai faz. Então veja que aqui eu tenho uma classe animal, certo? Animal, animal, né? Só que aqui eu tenho um animal da classe subclasse pato, o animal da subclasse cachorro e o animal da subclasse gato. Todos têm o método latir. Acontece, ou desculpa, o método falar, né? Só que o falar do pato é diferente do falar do cachorro, que é diferente do falar do gato. Esse exemplo a gente pode trazer para cá. Eu tenho a classe transporte que tem dois métodos, o acelerar e o frear. Veja que aqui eu tenho um cavalo que reimplementou o método acelerar e reimplementou o método frear. Então, significa o quê? Que o transporte acelerar e frear desse daqui é de um jeito, esse aqui também vai ter acelerar e frear. Só que como eu defini aqui dentro da classe, redefinir dentro da classe, eu vou ter que dar um novo comportamento. Significa o quê? Que o acelerar do cavalo é diferente do acelerar do transporte. O frear do cavalo é diferente do frear do transporte. Assim como o carro e assim como o avião. Todos são meios de transporte. Todos aceleram e todos freiam. A diferença é que o acelerar e o frear de cada um é diferente. A aula de hoje foi bem rapidinho, né? Nós já vimos na aula passada, nós demos uma pincelada. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço, tchau, tchau.